Olá, amigo do Efluent, tudo bem? Aqui é Augusto Hinkmaier, host do EfluentCast, junto com meu pai Marcelo Hinkmaier. Hoje a gente vai estar gravando o nosso penúltimo episódio da segunda temporada, onde a gente fala de reuso e legislação, uma visão mais ampla. E hoje a gente veio com um tema um pouco diferente, que é sobre reuso de lodo em estações de tratamento. E aí a gente vai ter o nosso convidado aí, o Moisés, para falar sobre isso. Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou Augusto Hinkmaier, sou engenheiro ambiental formado pela UPF, e aí faz um ano já que a gente está com esse projeto de podcast aqui do EfluentCast. Eu sou, então, Marcelo Hinkmaier, pai do Augusto, professor dele, químico, doutor em engenharia e especialista nessa área de efluentes. Estamos já, como o Augusto falou, um ano nesse projeto aí do EfluentCast. Prazer recebê-lo, Moisés, aqui com a gente, com esse bate-papo, vamos dizer assim, como a gente falou nos bastidores, né? Porque eu acho que dessa forma a conversa vai fluir e certamente vai ser útil para quem vai estar nos escutando ou nos vendo e escutando, que são profissionais da área, que querem ter um pouco mais de conhecimento e que certamente aí a gente está trazendo essa utilidade em várias linhas diferentes, e hoje não é diferente com o reuso de lodo, num tema que eu acredito vai ser bastante interessante e muito útil para quem vai estar nos assistindo. Então, mais uma vez, obrigado, Moisés, por aceitar esse convite, né, de participar com a gente aí de mais de um episódio aí do nosso EfluentCast. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o reuso de lodo, e a gente separou alguns tópicos aí que a gente acredita ser importante sobre esse assunto, que é entender mais ou menos como é feito esse reuso, quais as aplicações práticas que a gente tem do reuso de lodo, em que situações a gente pode usar, quais as limitações que a gente tem. Então, a nossa conversa hoje vai ser mais ou menos nessa linha, para quem está escutando, quem está vendo a gente aí, saber o que a gente planejou para esse episódio. Então, vou pedir, Moisés, para que você se apresente aí para os nossos ouvintes e a gente dá início para o nosso episódio número 27. Perfeito. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Marcelo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz ali quando o Augusto me chamou, convidado para participar do EfluentCast. E primeiro também dar os parabéns a vocês pela iniciativa. Eu acho que a gente tem os profissionais com experiência nessa área têm muito a contribuir, né, com essas iniciativas, né, vocês com o EfluentCast, nós aqui com o canal do Efluentes. Então, compartilhar o conhecimento, né, que a gente adquire durante a nossa vida, nossa profissão, acaba sendo muitas vezes um propósito de vida também, né? Então, sim, parabéns para vocês. E assim, me apresentando rapidamente, eu sou Moisés Benvenu, eu moro atualmente em Guaporé, no Rio Grande do Sul, o vizinho aí, quase do pessoal. Do ladinho. Do ladinho. Eu sou engenheiro químico, me formei na URGS em 2010, né, então já trabalho nessa área de tratamento de água e efluentes vai fazer 13 anos agora, esse ano. Eu comecei minha carreira profissional lá, no mesmo ano, lá trabalhando na parte de tratamento de água e efluentes lá numa usina termoelétrica em Candiota, né. Hoje ela é a CGT Eletrosul, antiga CGTE, né, pertence ao grupo Eletrobras. Então, lá foi responsável por várias unidades de tratamento, mas o foco lá era tratamento de água para caldeira, né, geração de vapor. Depois, em 2013, eu fui para trabalhar na Corsan e fiquei até o ano passado, né. Trabalhei ali fui responsável de diversas estações de tratamento de esgoto, né, como responsável pela operação. E nos últimos anos eu acabei me dedicando mais a essa parte de gestão de lodos, tratamento, participei mais ativamente coordenando grupos internos ali na companhia e também dentro do CONSEMA, né? A gente discutiu algumas legislações, até uma relacionada a lodos, que foi aprovada ano passado, para reuso de lodo de ETA, depois a gente pode entrar um pouco mais sobre isso. E em paralelo ao meu trabalho na Corsan, lá em 2019 para 2020, tive a ideia eu e um amigo meu também, que é um dos fundadores do canal, o Jax. Ele não pôde participar hoje, que ele mora na Espanha, então os horários é difícil bater assim, né? Mas, então a gente teve essa ideia de criar um canal para difundir conhecimento, como a gente comentou antes, né? Da mesma
forma que vocês estão fazendo com o podcast. Então, mas na forma de um canal, né, com posts nas páginas, a gente sentia que tinha uma certa demanda para isso, assim, né. A parte de tratamento de água e efluentes, ela ainda precisava entrar mais nesse mundo digital e aproveitar toda essa tecnologia, né, que o pessoal está todo conectado hoje, e tentar levar esse conhecimento para mais pessoas, né, tanto estudantes como profissionais. Então, hoje, eu saí da Corsan em 2022, né, ano passado, em setembro, e desde então eu me dedico ao canal, né, e também trabalho como consultor nessa área de tratamento de efluentes e lodos, mas mais focado em lodos, né. Hoje eu estou tentando focar um pouco mais nessa parte de consultoria, mais em tratamento de lodo e reuso, né. Então, acho mais ou menos isso. Show. Cara, e me conta assim, como que foi surgindo essa demanda, né? Porque de um tempo, o pessoal às vezes se preocupa bastante com os índices de saneamento que a gente tem, e às vezes o foco fica muito no tratar em si, né? Eu preciso coletar e preciso tratar, e a gente nem sempre olha para o resíduo que é gerado desse tratamento, né? Qualquer tipo de processo que a gente for trabalhar, a gente vai ter um material residual, né? Então, como que você avalia que foi nascendo essa necessidade de um olhar diferente, digamos assim, para esse resíduo que é o lodo da estação, e normalmente o pessoal olha isso como um custo para a estação, porque, via de regra, claro que depende muito do caso, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas é um lodo que é destinado para aterro, né? Ele tem um custo. Então, eu queria entender um pouquinho como foi surgindo, né, esse olhar diferenciado aí para um reuso também para esse material. Tá certo. Na verdade, assim, desde que eu entrei na Corsan em 2013, eu já me deparei nessa época com essa demanda. Na época, já existia uma legislação, que era a CONAMA 375, de 2006, que ela era específica para o uso de lodo na agricultura, lodo de ET, né, lodo de esgoto, me refiro. Então, a Corsan já tinha algumas iniciativas ali com alguns municípios, e eu acabei me envolvendo já ali, né, no setor de tratamento de esgoto, ali eu acabei me envolvendo, porque é um assunto que na hora me chamou atenção já, né. É uma hora que eu comecei a ver ali as demandas do saneamento, da companhia, eu já comecei a ver que ali tinha uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Uhum. Já gostei daquilo, assim. E tinha algumas iniciativas com alguns municípios do estado para aproveitamento do lodo de algumas estações daqueles municípios, assim, na parte de paisagismo da cidade mesmo, né? Canteiros e tal. Mas era uma coisa ainda muito... Cara, a legislação na época, essa que eu citei, a 375, ela era muito rigorosa, então era muito difícil conseguir cumprir ela à risca, assim. Uhum. E ela foi agora atualizada em 2020, tá? Depois a gente pode falar um pouco sobre ela. Mas, assim, eu senti que o lodo, ele sempre foi, né? Até hoje um custo muito alto para as companhias, tanto lodo de ET como lodo de ETA, lodo de ET industrial também. E ele tem um potencial muito grande. Então, sempre se falou em usar lodo na agricultura e tal, aquela coisa como adubo, mas sempre foi uma coisa assim, na prática, quase ninguém conseguia fazer, era muita burocracia, então acabava indo quase tudo para aterro. Ia quase tudo para aterro. Mas assim, uma ET, por exemplo, de esgoto sanitário, o custo com lodo pode representar até 60% do custo operacional da ET, né? Depende do processo, claro, né? Essas que geram mais lodo e tal. Então, é um custo altíssimo, sabendo que aquele material pode se tornar até uma receita para a empresa, né? Então, essa demanda, na verdade, sempre faz muito tempo que existe, né? Mas talvez o que eu acho que pode responder a tua pergunta é que quem tu falou ali na própria pergunta, talvez tu já tenha até a resposta. A gente se preocupa muito com o tratamento em tirar aquilo que os contaminantes que entraram no esgoto, no efluente, né? E o que a gente faz com aquilo que a gente tirou, né? Então isso acaba o pessoal dando muita atenção. Fica ali, paga para alguém vir pegar, paga para mandar para um aterro, e a maioria dos profissionais acaba nem se interessando muito com o que dá para fazer com aquilo, como é que é o processo de tratamento. Então, e também nessa parte, quando eu comecei a me envolver mais agora na área de consultoria também, a gente começa a ver que realmente tem um déficit muito grande de conhecimento nessa área de lodos. A maioria do pessoal não sabe nem o que é lodo, né?
numa ET também, acha que ele é um barro, não sabe nem o que tem aí, né? Então, assim, eu acho que quanto mais difundir conhecimento, né, sobre esse assunto, eu acho que vai começar a abrir né, os leques, mais oportunidades. Hoje, muitas empresas já enviam lodo de ET para compostagem, já é um avanço, mas em termos de custo, assim, não tem muita diferença em compostagem e aterro, né? Claro que ambientalmente é muito melhor que uma compostagem, que depois aquilo vai virar um adubo orgânico, né, e tal. Mas quando é aberta uma concorrência, os aterros e as usinas de compostagem acabam concorrendo com um preço muito parecido, né? Então dá para ir além, né? A própria empresa pode pegar para ela isso, não precisa ela fazer, mas ela pode terceirizar ali, mas uma parceira dela, né? Não pagar para mandar para algum lugar e depois, né, se livrar disso. Então pode tornar uma receita para a companhia. Eu acho que tem um potencial muito grande, e eu trabalho hoje, a minha parte de consultoria é mais focada nisso, né? É tentar mostrar para as empresas que aquilo que é um custo alto para elas hoje pode virar uma receita. Primeiro, assim, dá para diminuir bastante o custo, né? Se a empresa não quiser, ela não precisa usar para agricultura se ela não quiser, né? Mas ela consegue, pelo menos, reduzir bastante os custos que ela tem com o envio para aterro ou compostagem. Simplesmente secando, por exemplo, né? Colocando alguma etapa a mais para secagem de lodo, que pode ser uma etapa super simples operacionalmente. Eu vejo bastante estação. Na verdade, eu só vi em indústria têxtil o pessoal, depois da desidratação com decanter ou com mesa desaguadora, prensa, etc., passar por secador. Mas eles fazem mais com a ideia de redução de volume mesmo do que para uma possível aplicação. Eu tenho visto bastante, assim, trabalho há um bom tempo na consultoria em tratamento, né? Então quase já uns 20 anos trabalhando com isso, e realmente sempre, se eu vou olhar, né, tô falando, eu estava olhando a minha história, e realmente o lodo era uma coisa que era um secundário, embora um problema, mas para nós, para mim como consultor, né, nesse tempo, isso me chamou a atenção de uns 5 anos para cá, em que realmente começou a me chamar um pouco mais a atenção, e talvez também, coincidentemente, óbvio, um período em que isso começou a ficar um pouco mais difícil de manejar. E certamente mais difícil, aqui a gente está falando em caro, mas não só caro. Eu observava que a gente tinha uma dificuldade, então, quando eu ia desidratar um lodo, quando eu ia pensar em algo para daí, então, fazer um destino, ali eu já tinha uma dificuldade. Então, eu não tinha muitas empresas que conseguiam me dar uma assistência que eu, então, conseguiria fazer aquilo com certeza do que eu estava fazendo. E via que tinha, assim, muitas iniciativas esporádicas, e aí cada uma talvez fazendo de um jeito que ela então entendia que deveria ser feito, né? E sempre entendi que ali tinha um potencial, mas nunca, de fato, minha atenção principal eram os parâmetros do líquido, do efluente tratado, que a gente não tinha que atender, pensar em reuso, etc. E lodo realmente ficava aí numa segunda, no segundo plano, né? Como mas sempre sendo um problema, sendo aquilo que estava, né, ali te incomodando, mas de fato não era o nosso foco, né? E em várias estações, né? Eu falo de experiência mais em efluente industrial, então quase sempre olhando para isso, a gente tinha talvez algo um pouco mais equacionado, um custo que talvez já estava admitido, que eu então tinha que ter, e aí talvez a gente então não olhava tanto para isso, né? E de uns 5, 6 anos para cá, eu comecei a me interessar mais um pouquinho sobre isso, e aí sim, tu começa a ver que tem um monte de outras oportunidades dentro, né, do processo de valoração, e até uma própria mudança dentro da questão acadêmica, no sentido, no olhar para isso. As disciplinas de tratamento de resíduos sólidos se transformaram em disciplinas de valoração de resíduos. Então, o que a gente está falando agora, de fato, eu imagino algo de tendência, não vai ter mais como a gente falar de ET sem a gente falar de tratamento de lodo, de reuso de lodo. Eu não consigo mais enxergar uma desconexão que até então eu, como profissional, como professor, enxergava. É como se não tivesse conexão, embora as duas coisas estão juntas, né? Estão no mesmo lugar.
sabe? E eu acho que é isso que tu fala, e essa pergunta que o Augusto fez, né? Na ideia desse desenvolvimento, eu estou imaginando que quem está aqui com a gente, nos ouvindo, nos vendo, imaginam que deve estar dentro desse mesmo ambiente, né? Em que isso foi uma construção, mas algo que a gente não tinha em mente, pelo menos para a maioria. E eu acho que daí, de novo, a grande utilidade que a gente pode trazer aqui, quando a gente conversa sobre esse tema, que muitas vezes perpassou como um segundo plano, na tangente, por aquilo que é, né, realmente aí vamos dizer assim, um gerenciamento dos resíduos dentro de uma indústria e especificamente aí dentro de uma IT, né? Não, perfeito. Não, realmente, eu acho que assim, ainda está bastante assim, sabe? As empresas ainda veem isso como um custo, assim, que tem que se livrar disso aí e a gente não quer saber. Mas eu senti uma mudança grande desde que começou a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, quando deu um alerta que poderia faltar fertilizante no Brasil, né? Claro, a gente não sabe se vai faltar ou não, acho que até que não, talvez agora, mas isso deu aquele alerta, logo começou, o pessoal já começou a falar, fertilizante veio muito da Rússia e tal, tem que começar a ver as alternativas que a gente tem aqui dentro. E aí começou bastante, esse assunto começou a vir bastante à tona, o lodo das redes que a gente gera ali, pode virar um adubo, né? Sempre pode virar, sempre já é usado em vários lugares do mundo, países desenvolvidos principalmente, né? E aqui o Brasil sempre foi muito atrasado em relação a isso, né? A gente dificulta às vezes mais isso do que os países desenvolvidos, né? Para usar isso na agricultura. Então eu senti que muitas empresas e tal começaram a olhar isso diferente, né? E também muita oportunidade, né? Tem algumas empresas também que eu tô trabalhando em parceria que já estão se preparando para isso, para entrar nesse mercado com tudo aí. Sabem que tem uma demanda grande por fertilizante, sempre vai ter, sempre vai aumentar. E principalmente na região sul, né, que a gente tem uma parte muito forte disso, né? O Brasil em si ele é muito, muito forte nesse campo, né? É engraçado como esse assunto e quando eu mais recentemente num MBA que a gente desenvolveu, o Augusto é aluno, e eu trazer uma professora da Austrália, né, a professora Isabel Silveira, né, uma fantástica, uma profissional excelente, engenheira química também, e um dos assuntos que ela lembro que a gente tratava aí nas nossas conversas, fizemos um meet em função da disciplina de lodos ativados que ela ia lecionar, né? E uma das que me chamou a atenção era essa questão do como a Austrália, ela é responsável por um sistema lá na Austrália, né? Agora ela mudou de empresa. O quanto eles já olhavam para a questão do fósforo como sendo um problema base, sabe? Em que ali tinha uma riqueza e não um problema. Como isso é diferente para nós, que temos a mesma riqueza, a mesma necessidade, a mesma oportunidade. Eu acho que isso é um campo legal da gente conversar nessa linha de oportunidades, porque eu acredito que tem muita coisa que dá para a gente fazer com essa parte de uso de lodo, né? Não, com certeza. Isso eu acho que vai cada vez se discutir mais, né? Vamos tentar fazer nosso trabalho aqui de divulgar bastante isso. Então, até um ponto que comentou antes sobre as estações, né, as novas estações de tratamento. Geralmente as estações vêm, a parte de lodo é só um sistema de desaguamento, né, ou desidratação, né, padrão. Melhor. E deu, né? Então eu acredito que as estações as empresas já estão começando a olhar para incluir mais algumas etapas, né, secagem, alguma coisa assim. Pode ser alguma coisa simples com estufa agrícola mesmo, nada muito complexo assim. E até porque as empresas de saneamento estão começando a ver também que elas estão tendo muito custo com isso, cada vez vai aumentar provavelmente. Quem quiser continuar mandando para aterro ou para compostagem, talvez isso aí vai começar a aumentar esse custo com o tempo, né? Os aterros cada vez vão ficar mais cheios, né? Então assim, eu acho que acho que as empresas ali que fazem projetos e tal, fazem estações, é interessante começar a olhar também para isso, para já começar a incluir e mostrar para o cliente, mostrar para a empresa que está adquirindo aquela estação, que ela vai ter um custo operacional menor ao longo do tempo do que se não tivesse aquela etapa, mesmo pagando um pouco mais aí na aquisição, né?
Então, eu assim, se deixar eu falar sobre lodo aqui, eu fico aqui o dia inteiro, né? É um assunto que me empolga muito, sempre gostei muito. Na Corsan sempre tentei me envolver bastante com esse assunto, e agora que eu trabalhando sozinho, né? Então eu tô me dedicando cada vez mais a isso, e eu vejo como tem muita empresa, muita, assim, esse assunto tá pegando, assim, ele não aparece muito, talvez, mas, assim, nos bastidores, vamos dizer assim, tem muita empresa que está interessada, muitos investidores interessados nisso, então eu acho que em qualquer momento esse mercado pode explodir, assim. A gente tem que tentar fazer com que mais pessoas se interessem por esse assunto, mais pessoas queiram aprender, né? Então, enfim, fica até ali uma oportunidade. A gente pode usar todo o nosso canal, como as páginas de vocês, de difundir também. Quanto mais ficou à disposição para a gente difundir mais conteúdo sobre esse assunto, né? Tanto efluente, tratamento de água, efluentes também. Mas esse de lodo é um assunto que eu percebo que ainda tem um déficit maior, assim, em relação aos outros assuntos. Né? É muito pouco comentado, muito pouco discutido. É um assunto que tem pouca informação em abundância, digamos assim. Você vai pegar, às vezes, sistema biológico, um flotador, uma decanter, enfim, vai ser mais fácil de achar informação do que o próprio reuso de lodo. Né? E hoje, se a gente for olhar, a gente está tendo um crescimento muito grande do olhar para o meio ambiente. Né? Quando a gente pensa em ESG, que está vindo em alta e faz relação direta com o investimento, às vezes, que a empresa vai receber, começam a surgir mais e mais oportunidades. Mas aí, quero te perguntar, por exemplo, quando a gente olha, eu tenho vamos supor, né, toda uma estação de tratamento de esgoto, tem a geração de lodo. O que eu preciso olhar para esse lodo para avaliar se ele tem algum problema ou algum potencial de reuso? Quais seriam os pontos fortes e os pontos fracos que a gente teria, por exemplo, desse lodo, para avaliar esse potencial mesmo de aplicação dele? Tá, então, vou falar um pouco da parte mais técnica, assim, né, disso, e da parte legal também, né, da legislação. Então, a gente tem uma legislação específica no Brasil hoje só para uso de lodo de esgoto na agricultura, né? A gente chama de biossólido, né? A legislação usa esse termo, que é um lodo de esgoto já tratado, já apto para ser usado na agricultura. Então, assim, ela é uma legislação um pouco mais, assim, complicada de ler ela, assim, mas, em resumo, o que ela aborda principalmente? Organismos patogênicos, né? Então, esse seria o principal indicador, o parâmetro que a gente tem que avaliar. Organismos patogênicos, metais, né? Isso bastante focado mais na questão da cultura que vai ser utilizado, né? A questão mais agronômica mesmo. Mas metais acaba não tendo muito em esgoto se não tiver nenhuma contribuição industrial, né, clandestina, vamos dizer assim. Não é para aparecer metal pesado no esgoto. Então, seriam os organismos patogênicos, os metais e a questão da estabilização do lodo, né, que seria mais em relação à atração de vetores, odor, né. Um lodo estabilizado seria um lodo já com menos matéria orgânica, né. Um lodo que não está estabilizado, por exemplo, lodos ativados no processo convencional, sem passar por um digestor, né, ou sem passar por um gestor anaeróbio ou aeróbio, ele ainda tem muita matéria orgânica naquele lodo, então ele não está estável, ele vai começar a entrar em putrefação, ele vai começar a ter um odor muito, muito forte, ele vai começar a atrair vetores, né, e então a legislação, a CONAMA 498 de 2020, que é essa que fala sobre isso, ela foca praticamente nesses pontos, né. Então, os organismos patogênicos, a gente tem a classificação dentro da CONAMA em biossólido classe A e classe B. O classe A, ele é mais restrito em relação aos padrões, mas também tu tem mais... pode usar ele com mais facilidade, né? Então, e o B já não, ele é mais fácil de atingir os padrões do lodo classe B, mas também o uso dele é um pouco mais restrito, né? A diferença praticamente é que o lodo classe A tem que ter no máximo
1000 Escherichia coli, eu chamo de Escherichia coli, né? Não sei se, Uhum. até hoje não sei se é Escherichia coli ou Escherichia coli, já vi. Então acho que cada um fala, acho que não está errado. Então o lodo classe A ele permite até 1000 unidades de Escherichia coli por grama de sólidos totais, e o lodo classe B 10^6, né? Ou 1 milhão. Mas tem uma diferença também grande, que são os alvos de aumento, né? Os processos utilizados para atingir o lodo classe A, eles são focados também em remover alvos de aumentos, né? Alvos de parasitas, né, intestinais. E já o lodo classe B não tem essa preocupação. Por isso que ele é mais restrito. Por exemplo, não pode usar um lodo classe B em culturas onde o alimento vai entrar em contato direto com o solo e tu vai consumir ele cru, né? Até pode, mas tem que dar acho que pelo menos 6 meses de tempo entre a aplicação e a colheita, né? Então, assim, tem várias restrições, né? Já em relação aos metais, tem classe 1 e classe 2, né? Atendendo os padrões de classe 1, pode aplicar o lodo sem problema. Se tiver acima, mas atender os padrões de classe 2, pode aplicar, mas tem que ter um controle maior da taxa de aplicação, carga acumulada do solo e tal. E, assim, a parte de estabilização é um pouco mais tranquila, né? Geralmente o lodo, ele acaba sendo estabilizado na própria estação, né? E os processos de redução de patógenos acabam também já, muitas vezes, estabilizando o lodo, né? Então acaba sendo mais tranquilo. Tá. Não sei se entrei muito na parte muito técnica, né? Não, acho que é mais ou menos isso. Assim, nessa linha resumo, que a gente quer ir mesmo. Aí, por exemplo, quando a gente fala de metais, eu pelo menos observo que boa parte das estações elas vão trabalhar aí com o PAC, vão trabalhar com coagulante à base disso. Você enxerga isso como algum problema? Você já pegou alguma situação onde, por ter esse tipo de coagulante, inviabilizou o reuso do lodo em função desses metais, por algum residual que fica no lodo ou não? Assim, o lodo de ETI, a gente já, assim, não tem um limite para alumínio, por exemplo, ou ferro, para uso de lodo de ETI, tá? Pelo menos não que eu me recorde de agora. Acho que são metais mais pesados, né? Metais que, né, mais complicados. Geralmente essa preocupação existe mais no lodo de ETA, né? Mas, assim, além de atender a CONAMA 498, pelo lodo de ETI, ela mesma, ela já exige que seja feito um projeto para aplicação, né, desse lodo, e aí tem que levar em consideração o potencial agronômico do lodo, a cultura que vai se plantar. Então, o profissional que vai fazer esse projeto, esse plano de aplicação, ele tem que ver se a concentração desses metais, alumínio, por exemplo, ou ferro, dos coagulantes aí, não vai interferir naquela cultura, né? Aí foge um pouco da questão legal, né, da aplicação de biossólidos, e entra mais a questão agronômica ali, né, de não ter prejuízos na cultura, né? Aí é o agrônomo que vai fazer o estudo que vai avaliar isso, né? Certo. E qual... Tem a questão só agora uma observação que eu lembrei, tem a questão da NBR 2004 também, né, que fala dos resíduos, né, com concessão de alumínio, ferro e tal. Mas, geralmente, como já existe essa legislação para uso de lodo de ETI, então acaba não se utilizando a NBR nesse caso, né? Entendi. E, por exemplo, tu vê uma diferença muito significativa no reuso de lodo quando a gente compara a ETI de esgoto e a ETA? Não sei se consegui representar bem a dúvida, mas... O lodo de ETI, a nossa maior preocupação é organismos patogênicos. Tá? Os metais eu nem cito porque ela está ali na CONAMA mais por uma questão do mapa, né? Uma questão agronômica, né? Que o mapa exige alguns limites de metais, mas não é porque a gente encontra normalmente esses metais pesados nos esgotos. Então, a preocupação maior acaba sendo os organismos patogênicos, né? Para a gente evitar de passar doenças para quem for lidar com aquele lodo e também para quem for consumir aqueles alimentos.
O lodo de ETA, a preocupação dele já é em relação aos metais dos coagulantes, alumínio e ferro, principalmente alumínio, né? Aqui. Ferro em menor não se usa tanto, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não lembro muito de usar coagulantes à base de ferro nas ETAs, né? Mais PAC, sulfato de alumínio, né? Usava mais cloreto ferrico na ET, né? Mas, enfim. Então, essas são as principais diferenças que eu vejo, né? O lodo de ET, ele tem um potencial muito grande na agricultura, porque ele tem nutrientes, tem matéria orgânica. O lodo de ETA, ele não é tão rico nisso. O material que compõe o lodo de ETA, ele é muito mais material argiloso, geralmente, né? Não é um material que agrega tanto a parte agronômica, né? E tem essa questão dos metais, né? Que dificulta. Mas conseguiu aprovar em 2022, ano passado, uma resolução aqui no Rio Grande do Sul para uso de lodo de ETA na agricultura, baseada nessa CONAMA para uso de lodo de ET. Né? O Rio Grande do Sul é o único estado que tem uma legislação disso. Né? Isso também é uma coisa que a gente tem que divulgar mais. Em outro lugar do Brasil não existe nada nessa linha. A gente foi o primeiro estado a conseguir isso. Foi um grande avanço, né? Então, essa legislação aqui do Rio Grande do Sul que permite, que é a CONSEMA 461/2022, ela foi fruto de uma pesquisa que durou em torno de 5 anos entre a Embrapa e a Corsan. Na época eu estava lá, eu fui fiscal dessa pesquisa aí boa parte do tempo, então eu consegui acompanhar de perto a pessoa da Embrapa, e a pesquisa era focada no uso potencial de ET e de ETA na agricultura, né? Então teve muito resultado interessante, e um dos produtos dessa pesquisa foi uma proposta de resolução estadual para o uso chama de LETA, né, que é o lodo de ETA, no solo, como com base na CONAMA 498 para uso de lodo de ETA. Então, com alguns tratamentos desse lodo, com alguns processos, né, alguns cuidados, a gente consegue usar esse lodo também, com tratamentos até simples comparados com o lodo de ETA, né? E com preocupações da mesma linha da CONAMA 98 e lodo de ETA, bem tranquilo. E com o respaldo todo da Embrapa, né? A Embrapa passou anos fazendo essa pesquisa em laboratório, depois já foi até a campo, né? Fez até pesquisa em campo, e teve resultados interessantes até em solos pobres, solos arenosos, até teve um potencial de ganho, assim, né? Naquele solo com uso desse LETA, né? E também para mudas, né? Para fazer mudas de plantas teve resultados muito interessantes, né? Claro, incorporando com outros materiais, né? Não só lodo de ETA puro, né? Mas enfim, tem muita coisa, e dá para fazer produtos misturando várias coisas, lodo de ETA, né? ETA, alguma coisa que pode agregar algum nutriente a mais. Então, as companhias de saneamento podem fazer muita coisa. Eles têm um produto muito grande, muito rico assim na mão deles, que eles não têm muita ideia, né? Sim, eu achei interessante você comentar isso, porque às vezes, se for escutar o reuso de lodo de estação, a gente pensa talvez em utilizar ele diretamente, né? Ou utilizar só ele. E na verdade ele vai servir como proporção em uma mistura total, né? Para daí a aplicação dele. Eu achei esse ponto bem interessante. E uma coisa que eu falando aqui contigo nas visitas que eu fui, né? Mais na parte de sanitário, quando tinha um sistema anaeróbio, um reator anaeróbio, ele era muito mais utilizado para fazer essa digestão de lodo do que propriamente dito para tratar o efluente. Porque ele, então, ele tinha uma sobra, teoricamente, por ter sido projetado com uma DBO de efluente sem nenhum tipo de influência, de pluvial, nem nada, e eu falo isso muito nas estações de Caxias, né, onde lá é o sistema SAMAI, e a gente ia visitar as ETs e tinham, né, essa característica. Então, e hoje visitando algumas estações que a FAST, a empresa onde o Augusto trabalha, da mesma forma, assim, usando os sistemas anaeróbios como forma
talvez de uma adaptação, ou de uma preparação, ou de um tratamento, se a gente pode chamar, desse lodo, para que daí, então, eu tivesse um processo de descarte, né? De estabilização, para daí, então, eu fazer. E eu acho que, de uma certa forma, eu teria até um processo de valoração, porque eu ia ter um sistema de gestão, aquilo que você falou de eliminar, né, a matéria orgânica, para que eu pudesse fazer isso numa etapa anterior, né, dentro da ETE, para daí a gente fazer, então, um processo de disposição. Ao mesmo tempo que eu poderia estar ganhando um biogás nesse processo aí, anaeróbio, e uma aplicação, né, dentro da própria ETE, quando então existe, ou se tivesse, de fato, algum tipo de aproveitamento, né? Como é que tu encara isso? Como é que isso, dentro da tua realidade, com o tratamento de reuso de lodo, esse sistema anaeróbio faz parte, isso te ajuda, que contribuição isso pode dar, ou não? Talvez aí é um caminho que a gente está indo que não faz sentido, sabe? Como é que tu, como um consultor nessa área, tu encara essa questão? Eu acho que o digestão anaeróbio é um aliado aí para a gente, para quem falou as duas coisas, né? Para a gente estabilizar o lodo e transformar boa parte daquela matéria orgânica que vai dar problema no lodo se a gente dispor ele direto, aí transformar essa matéria orgânica em biogás, né? E ter um uso para esse gás, né? Um aproveitamento. Então, nas estações que a gente gera um lodo primário, um lodo secundário não estabilizado, né? No caso do lodo ativado convencional, o gestor de lodo é uma ótima alternativa, né? Eu acho que ele tem que, e é bem comum ele fazer parte, né, desses processos, geralmente. Aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, é mais recente isso, né? A gente tem algumas estações novas aí que tem digestor de lodo, né? Que tem tem geração de biogás e tal. Mas eu lembro que muitas estações que trabalham com lodos ativados aqui no estado acabavam nunca passando por um biodigestor, até talvez pela questão do clima, a temperatura que acaba complicando um pouco no inverno, essa questão toda, né? O processo anaeróbio, ele tem alguns probleminhas aí, vamos dizer assim, né? Não é nada que a gente precisa contornar. Então, eu acho muito interessante essa questão de aproveitamento transformar o lodo em gás para aproveitar energia e também, já ao mesmo tempo, vamos dizer assim, habilitar ele para poder ser usado depois na agricultura. Mas, claro, né, ele ainda vai precisar passar por algumas etapas depois disso para poder ser utilizado na agricultura. Ele não é só a digestão anaeróbia, ela resolve um dos problemas, ela resolve a questão da estabilização, mas não diminui, assim, os organismos patogênicos até o ponto que a gente possa já usar o lodo, né? E a digestão anaeróbia ela é feita ainda no lodo líquido, né? Ele ainda vai ter que passar por depois um desaguamento e uma secagem, provavelmente. Mas eu acho muito interessante. O digestor anaeróbio é muito usado no mundo, né? Sim. Países ali usam digestores e muitos deles aproveitam o gás para gerar até energia elétrica, né? E tal. E tem um potencial muito grande. E se a gente pensar, então, numa alternativa a essa ideia, né? Em que eu tenho um sistema anaeróbio, ele me ajuda nesse processo de estabilização, vamos dizer assim, mas de fato eu tenho que passar por outros processos, né? Eu vou ter que desaguar, vou ter que, enfim, para daí fazer a disposição. Tem uma linha, olhando mais para o sanitário, talvez, tem uma linha em que eu posso mudar essa lógica, né, do sistema anaeróbio com uma estabilização, e aí talvez pensar, porque quando a gente olha para o reator WASB e ele incorpora a questão do sistema de tratamento de lodo, eu tenho visto muito mais para reduzir volume dessa quantidade de lodo gerado e qualquer outra coisa, como sendo ali uma viabilidade, enfim, de que eu possa usar aquele sistema de tratamento para isso, né? E não necessariamente, talvez, uma ideia realmente de reuso, sabe? Então, nesse sentido, assim, se a gente fosse buscar uma forma alternativa, talvez não só ET sanitário, mas industrial, ou que, de fato, tenha sistema lodos ativados aí no meio, que vai me gerar bastante lodo, né? Que alternativa eu teria para poder fazer esse processo, talvez não utilizando o reator WASB, ou, sim, ele vai ter que estar participando das vezes, né? Como é que
Tem acontecido isso dentro das ETEs na tua visão, no teu dia a dia, na tua experiência? Tá, assim, eu vou tentar... Primeiro, a questão do... Tentar responder separado. A questão do reator WASB, existe sim essa modalidade, assim, já vi algumas estações em que o lodo secundário ele retorna para o reator WASB lá no início do processo para fazer essa digestão de lodo, e depois ele é descartado junto do reator para fazer a parte de tratamento de lodo. Né, claro, eu acho, não tem problema, mas é que a gente falou, serve unicamente para estabilizar o lodo, né? O reator WASB em si, geralmente não é feito para a gente poder, na verdade, a maioria dos projetos, pelo menos os que eu conheço, e acredito que seja a maioria dos reatores WASB, eles não são feitos para a gente ter um reuso do gás, né? Geralmente não é produzido tanto gás no reator WASB a ponto de a gente aproveitar. Eu já vi sistemas que existe toda a estrutura de canalização, de tratamento do gás, né, remoção de sulfeto e tal, mas lá no fundo não consegue manter a chama do flare acesa, né? Então, isso, fala de etes grandes, né, etes com bastante geração de gás, né. O digestor de lodo, feito para digerir lodo, ele já é um pouco diferente, já tem até a estrutura, né, o projeto dele já é diferente, né, ele é feito para realmente ter uma coleta do gás e um aproveitamento, e até ali que tu usa o reator, tu tá misturando o lodo, tá diluindo o lodo no esgoto que tá chegando, então acaba, né, o potencial de regeneração de lodo num digestor de geração de gás, num digestor de lodo feito para isso, acaba sendo maior, né, do que um reator, assim. Mas, claro, eu não vejo problema em usar um reator, que quem falou, tá com folga, né, tá recebendo um esgoto muito mais diluído, com muito menos carga orgânica do que o projetado, ou ser usado para estabilizar o lodo, né? É uma etapa que vai ser economizada depois, né? Então, em relação ao reator anaeróbio, eu acho isso, tá? Eu, sinceramente, nunca gostei muito do reator anaeróbio no tratamento de efluentes, pelo menos as experiências que eu tive não foram muito boas para tratamento de esgoto, né? Que eu digo aqui no sul, para tratamento de esgoto sanitário, as experiências que eu tive não foram muito legais. Acabava dando muito mais problema do que benefício, né, para tratamento de esgoto, que eu me refiro. Mas sei que ele tem várias vantagens, né, a questão de baixo custo operacional e tal, aquela coisa. Em alguns lugares do Brasil, eu acho que pode funcionar bem, né, principalmente em estados mais quentes e tal. Em relação às alternativas para digestão, né, talvez seja aí, não sei se eu entendi bem, Marcelo, mas acho que nessa linha que eu queria saber. Existem várias formas de estabilizar lodo, tá? Lodo que ainda não passou por um processo de digestão. Existe a digestão aeróbia também, né? Existe um processo de aquele lodo descartado com bastante matéria orgânica, né? Com relação de matéria orgânica em relação aos sólidos totais ainda alta, passar por um tanque onde vai ter um sistema de geração similar a um sistema de um tanque aerado de lodos ativados, com sistema de ar difuso. Então, vai fazer com que o próprio lodo vá se degradando, né, vai se consumindo, até baixar a relação de sólidos voláteis. Existem, na verdade, várias alternativas. Existe estabilização química, onde a oxidação dessa matéria orgânica das bactérias que formam o lodo é feita através de um produto químico, como cal, por exemplo, né? Estabilização térmica, né? Existe uma modalidade que eu gosto bastante, que na verdade ele já tem que estar previamente estabilizado, mas ele substitui várias etapas do tratamento de lodo, que são os wetlands construídos. Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre ele. Mas a estabilização, então acho que as principais seriam essas: a anaeróbia, falou, um digestor anaeróbio ou um reator WASB, um digestor aeróbio através de aeração, com ar difuso, ou aeração como um tanque aerado de lodos ativados, estabilização química, né, através de produtos químicos, e a térmica, né, aquecer bastante até praticamente degradar a matéria orgânica, né. Então, acredito que sejam citados assim, né, na literatura, desculpa. Uhum. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que é mais ou menos isso. Os que eu por trabalhar na FAST, normalmente a gente trabalha com os digestores anaeróbios. Até acho que a gente conversou no WhatsApp, né, quando a gente estava agendando a gravação, que você visitou uma das estações que tem tratamento de esgoto
aqui no sul, e lá a gente tem também. Eu queria ver contigo, assim, por exemplo, para visualizar um pouquinho o processo, qual que seria o caminho, digamos assim, o que normalmente acontece com esse lodo. Então, por exemplo, eu tenho na minha estação o processo normal, eu vou ter o digestor anaeróbio, por exemplo, vou ter a desidratação desse lodo, seja aí por prensa, decanter, enfim, o processo que for, vou ter esse lodo na caçamba. E aí o pessoal quer reutilizar. Qual que é o caminho, assim, para onde que normalmente vai esse lodo? Normalmente o que o pessoal mistura? E aí qual que seria, por exemplo, o destino final dele, assim, para ter para visualizar mesmo, né, esse caminho entre a estação e a aplicação dele, digamos assim, né? De uma forma mais genérica, obviamente, né? Claro, sim, vou tentar dar uma visão assim. Se o lodo já passou por um processo de digestão anaeróbia, que a gente citou, né, nessas estações, por exemplo, então ele vai, a próxima etapa é um desaguamento, remoção da maior parte da água do lodo, até transformar aquele lodo líquido num lodo já pastoso, ou pelo menos num aspecto um pouco mais sólido. Então a gente vai reduzir ali a concentração de água, por exemplo, o lodo já, assim, no digestor, já mais adensado, deve ter em torno de 3% de sólidos, né, 97% de água, em torno disso, mais ou menos, pode variar um pouco. E depois de passar por uma prensa, uma centrífuga, ele vai ter aí em torno de 25% de sólidos na melhor das alternativas aí, né? E todo o resto é água, né? Então a gente tem aí 75%, 80%, 75% a 80% de água, né? Naquele lodo. Então ele tem muita água ainda, né? Então o que é feito, né? Hoje, geralmente, esse lodo sai da centrífuga ou uma prensa, cai no container e esse lodo é levado embora. Vai para um aterro ou vai direto para compostagem. A gente paga, as empresas pagam para um caminhão levar 80% de água embora e 20% de sólidos, né? Então, isso já é um primeiro, vamos dizer assim, um erro que depois a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto. Bom, a partir daí a estação não precisa fazer mais nada, né? Aquele lodo foi para um aterro, a gente está botando um monte de água no aterro, que vai virar chorume depois. Ou no processo de compostagem, aí lá vai ter o tratamento, né? Por exemplo, a compostagem, ela é um dos processos citados na CONAMA para transformação desse lodo em biossólido e aproveitamento da agricultura. Então, essa CONAMA, além de dar os padrões, ela cita os processos também que podem ser utilizados para atingir esses padrões de qualidade, né? E então a compostagem é um deles, né? Por isso talvez seja uma dos mais utilizados, porque na compostagem a gente consegue usar vários resíduos de várias indústrias, né? Vem lodo de ete, vem de esgoto, lodo de esgoto, vem lodo de ete de um frigorífico, vem um monte de bastante biomassa de alguma plantação aí, então acaba vindo um monte de coisa, no final mistura tudo, aquele processo da compostagem ali, ele aumenta a temperatura, perde água, então aquele processo aí acaba conseguindo atingir os padrões da legislação, né? Redução de E. coli, ovos de amintos e tal. Então ali está apto, né? Mas o que eu acredito que poderia ser feito nas estações, né? Primeiro, tem que fazer digestão. Se não tem o digestor, tem que incluir uma etapa de digestão. Depois do processo de desaguamento, né? Eu acho que eu tento, geralmente, quando eu falo com as empresas, tento incluir uma etapa de secagem, né? Tentar incluir uma etapa de secagem. Quando a gente fala secagem, já vem na cabeça um secador térmico, ultra mega, né, complexo, com a gás ou a lenha, né, que troço... Se não tem caldeira, o pessoal já pensa que precisa montar uma caldeira. Já tem que botar um sistema de tratamento de emissões, aquela coisa... Não, uma secagem pode ser feita com uma estufa agrícola. Então, claro, depende da tua produção de lodo, pode ser um investimento super simples, né? Então, ali na CONAMA, um dos processos citados para obtenção de biossólido classe B é secagem, é solarização, solarização em bacia coberta ou não, se não me engano, fala alguma coisa assim, para atingir
60% de sólidos, se não me engano. 60% de sólidos. Isso é redução para 60% de sólidos. E isso a gente geralmente consegue com uma estufa agrícola, deixando um tempo necessário, talvez fazendo algum revolvimento ali na estufa, né? Uhum. Então, se a empresa tiver uma área disponível para fazer isso, né, a gente consegue, além de reduzir drasticamente o volume daquele lodo que ia mandar para um aterro com 80% de água, agora vai mandar com 40% de água, ou até menos, dá para atingir provavelmente até menos que isso. Ele vai ter um lodo que provavelmente já vai estar apto a ser usado como biosólido classe B. Né? Talvez do próprio pátio dele. Só com a secagem. Né? Mas o que o pessoal também faz? A Sanepar fazia, acho que ainda faz, bastante. A Sanepar, ela primeiro ela coloca cobertura nos leitos de secagem dela. Ela sabe que ela vai reduzir bastante a umidade, o teor de água do lodo com a cobertura transparente, aquela cobertura de estufa, né? E para aplicação na agricultura, a Sanepar sempre foi assim uma das poucas empresas que botou em prática isso, né? De realmente ela fazer todo o processo de tratamento do lodo e fornecer para agricultores. Eles sempre usaram a calagem, né? A calagem sempre foi feita a mistura de lodo com cal e há uns processos citados também na Conama, na antiga Conama e na nova. Então, só que é um custo alto, né? Fazer a adição de cal, a proporção é bem alta. Eu acho que muitos casos acaba sendo 50% a mistura, né? 50-50. Então, acaba tendo um produto bem... um produto que é metade cal, metade lodo, né? Mas, claro, ele fica apto a ser usado, né? Chega a pH a 12, né? Passa de 12. E acaba sendo também um material para os solos ácidos, também acaba sendo interessante. Né? Mas então, assim, eu acho que existem vários processos, a Conama cita vários processos para atingir esses padrões de qualidade para uso na agricultura e também deixa em aberto, pode usar qualquer outro processo que tu quiser, que tu desenvolveu, que tu consiga provar com as análises que tu atendeu aqueles padrões que ela tem aí. Então, pode fazer várias coisas, né? Pode fazer uma secagem, depois misturar com com algum produto, com outros materiais. Então, existem muitas oportunidades, né? E tem empresas que fornecem secadores solares de lodo também. Essa é uma alternativa interessante. Esses secadores eles podem atingir até 90% ou mais de teor de sólidos do lodo. Já é um processo já mais robusto, né? Um pouco mais complexo. É uma estufa semelhante a uma estufa agrícola, toda de vidro, com revolvedores permanentes de lodo aí, né? Então aí consegue ter e com ventiladores, né? Ventiladores para ajudar a remover aquela umidade, né? Então você atinge teores muito altos de sólidos e com 90% de sólidos dá para provavelmente ter um biosólido classe A aí, né? Para ser usado, né? Tem um outro processo que eu gosto bastante, a gente já fez alguns posts no nosso canal, que é o sistema de étanos construídos que eu comentei antes, né? O étano construído para lodo, ele é bem semelhante a um étano para tratamento de efluentes, esgoto e tal, só que ele possui uma área muito menor, né? Porque ele é feito só para receber o lodo da estação, né? Então, tu pode ter lodos ativados ali no teu processo, passar por um digestor de lodo e enviar ele líquido direto para o étlon, né? Nesses étlons são vários canteiros que tu vai revezando ali, né? Vai alternando aí onde vai dispor o lodo. Consegue armazenar lodo ali depende a situação, até 10 anos, sem precisar remover lodo daí, né? Pode chegar até 10 anos, né? Mais comum é remover antes, mas assim, 5 anos, 3 anos, 5 anos, isso tranquilamente se consegue, sabe? O lodo tem que estar digerido, né? Então, depois do digestor de lodo que a gente comentou antes, no anaeróbio, ele pode ir para um étlon, por exemplo. Então, no étlon, os sólidos vão ficar retidos na camada de brita com as plantas, o líquido vai passar, vai percolar e vai voltar para o processo lá de tratamento. Vai ficar só os sólidos.
e aquele lodo com aquelas plantas, com aquela parte da planta que vai caindo, vai secando, vai misturando lodo, vai tendo uma compostagem natural ali com o tempo, né? Fora o processo de geração que vai tendo ali também no próprio wetland. Então, esse lodo, quando ele passar esse tempo todo, ele já vai estar praticamente, né, decomposto, já vai estar pronto para ser usado na agricultura, né? Ainda ficar 3, 5 anos, até 10 anos, aquele lodo ali compostando, né? Então, é uma alternativa que eu gosto bastante também, que eu acho que tem muito espaço para crescer no Brasil. Para muitas, a maioria das empresas acredito que nem sabe que existe essa alternativa, por isso que talvez nem cogitem colocar. Né? Então, e pode ser, não precisa nem ser um mecanizado de desidratação, né? O lodo líquido sendo digestor pode ir direto para o wetland. Sim. Né? Tem várias tecnologias, né? Tem muita coisa. Essa tecnologia, eu acho que a única limitação inicial seria só a área, né? Um pouco a área, mas assim, como é só para o lodo, não é uma área tão grande assim, né? Não é uma área considerável, assim. Eu estava até fazendo algumas estimativas para uma empresa esses tempos. Era uma área irrisória, assim. Não lembro exatamente, mas... Cara, assim, eu acho que era 200 metros quadrados, alguma coisa assim. Era muito pequeno. Era uma área que, com certeza, uma empresa de saneamento, alguma coisa assim, pode colocar. É bem tranquilo. E é uma alternativa muito interessante se a gente for pensar, às vezes, em municípios menores, né? Exato. Não, exato, exatamente isso. Porque além da perdão, só corrigindo, não é 200, tá? É 2.000, 200 é muito pouco. Mas para uma estação de tratamento de efluentes já... essa alternativa dos wetlands, ela tem essa grande vantagem que geralmente os municípios têm uma área para disponibilizar para isso, né? Ainda mais em zonas rurais, assim, em pequenas comunidades. E a operação é muito simples. Né? A operação desses sistemas, tanto para tratamento de esgoto, efluentes, como para lodo, é praticamente abrir e fechar as válvulas, que vai fazer ali o regulamento dos canteiros, isso, e cortar um pouco das plantas, fazer, né, o manejo a cada uma 2 vezes por ano. Né? Aí contrata uma empresa especializada para fazer isso. E é praticamente isso a operação. Né? Não tem... Muito simples. É muito simpis, né? Isso para tratamento de efluentes também, né? Sim. Claro, tem a parte do preliminar também. Claro. Se for um tratamento de efluentes, né? Mas também é algo que o próprio operador que já cuida da estação pode fazer. Né? Sim. E a operação das aulas pode ser até automatizada, né? Se for tiver uma limitação operacional. Né? E uma coisa que essa das wetlands eu tinha visto, alguém tinha falado, não sei se foi o Augusto, mas alguém tinha me falado com relação a uma possibilidade, eu tinha achado muito estranho, porque eu estudei wetlands lá na década de 90, início dos anos 2000, com o meu doutorado, um exame de qualificação meu geral foi wetland, e eu adorei wetland, né? Fiquei apaixonado por wetland, porque da aplicação, hoje, difícil a palestra que eu dou em tratamento ou reuso, que eu não uso wetland como exemplo, é difícil, porque para mim é um sistema que pode aplicar em qualquer coisa, mas eu fiquei muito surpreso quando eu vi a aplicação para tratamento de lodo, no sentido de que eu tinha muitas restrições para poder construir o wetland, o ideal que não tivesse sólidos, né, pelo fato do entupimento e tal, mas sim, eu certamente estava voltado para uma wetland talvez subsuperficial, num esquema realmente para tratar esgoto, e não necessariamente para poder fazer aí o tratamento de lodo, que eu acho que é interessante, né? Eu acho que é legal, porque a gente tem um sistema que volta-se por uma questão bastante natural, por uma questão de utilização de um recurso disponível, você tem essa área e, teoricamente, o teu gasto maior não existe, não tem uma outra forma de degradação, né? Sei lá, eu vou ter que secar, e para isso eu tenho que ter um secador, talvez, que tenha uso de algum tipo de energia externa, se eu quero. A gente tem um exemplo de um antigo cliente nosso, né? Hoje ainda né? Era na outra empresa, agora é na nova, em que a gente tem lá um baita de um secador, mas eu vou pegar o meu resíduo que eu tiro num separador de sólidos, que é uma bovinocultura,
e eu vou fazer essa secagem, mas eu quero utilizar essa cama de volta para dentro do próprio freestyle. Então, sim, ali eu demando uma energia, tem lenha, tem... É um secador convencional, né? E realmente, quando tu falou secador, a primeira que veio na minha cabeça foi naquele ali. E nesse secador aí, a gente ainda usa biogás. A gente queima parte, né, do biogás, porque o líquido tirado no separador vai para os biodigestores que geram biogás. Quando a gente tem um pouco de sobra, como a bovinocultura, tem carga orgânica lá na estratosfera, eu gero bastante biogás, né? Então a gente acaba utilizando. Mas uma ideia interessante nessa linha, e que eu vi algumas iniciativas, inclusive trabalhei com algumas dessas em disciplinas. Eu tenho uma disciplina de tratamento de resíduos sólidos, e que foca um pouquinho mais, resíduo sólido urbano, e não tanto essa questão do lodo. Mas eu sempre gosto de propor projetos para eles, né? Sempre. E quando eu propus projetos para eles, nós estávamos envolvidos na empresa na época com algum problema na área de lodo em laticínios. E aí a gente pensou, e na época veio um artigo lá, e a gente, por que não fazer um aproveitamento energético desse lodo? Né? E aí, uma das coisas que a gente observou foi que quando a gente foi fazer o potencial de queima, inclusive a ETA foi a que deu menos. Né? O de ETA, obviamente, né, como falou, tem muita argila, tem pouca matéria orgânica, eu vou ter um poder calorífico muito baixo. Mas uma coisa que eu achei muito interessante na época, que me chamou a atenção, foi que os poderes caloríficos de vários lodos, ou eu lembro que eu utilizei de um laticínio, eu acho que a gente utilizou de um frigorífico, se não me engano, tá? Mas todos os lodos do processo de estação, tanto no flotador, a retirada do flotador, então teoricamente um lodo não estabilizado, quanto uma mistura, não lembro se sempre teve, mas uma mistura com lodos ativados, né? Então o excedente lá dos lodos ativados. E aí a gente fez esse trabalho e buscou o poder calorífico, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas assim, eu fiquei muito impressionado, que realmente deu um poder calorífico bastante elevado. Na tua experiência, naquilo que tu tem visto por aí, né, tem essa possibilidade? Eu não vi muita aplicação. Apesar de ter visto esse potencial, até na época a Nestlé, que ainda estava operando, né, com a fábrica de laticínio, e eles tinham feito uns testes. Eu lembro que eu fui lá, estavam lá com um piloto, né, um protótipo, fazendo teste. Estava realmente tinha um cheiro bastante forte. Eu perguntei, mas o que é esse cheiro forte? Não, é o processo de preparação do lodo para queima na caldeira. E aí, como é que tu enxerga isso? Tem possibilidade? Não tem? Como é que tá isso? A gente acabou falando bastante sobre a parte de uso de lodo na agricultura, né? Mas um dos potenciais usos do lodo de leite também é aproveitamento energético, né? Tem alguns pontos que eu acho que tu acabou já praticamente dando a letra aí, né? Para a gente, o lodo, se a gente tira muita matéria orgânica dele, se a gente faz a digestão, a gente já está tirando boa parte do poder, né, que ele tem em gerar, em queimar, depois em gerar energia, né? Então, para tentar queimar um lodo já estabilizado, talvez o poder calorífico realmente não seja muito interessante, né? E se for tentar evitar essa parte de digestão para manter a matéria orgânica e poder queimar, que aí eu acho que pode ser interessante a queima, vai ter que ter um controle, né, um controle de processo muito bom para tentar secar o máximo possível desse lodo sem, vamos dizer assim, comprometer o processo. Tanto que tu tenha um processo ali, alguma etapa que esse lodo ele tenha muito cheiro, né, gere muito odor, né, porque ele rapidamente vai começar a entrar em processo de putrefação se tu, né, se começar a tirar assim, ou tira bastante água, acredito, né? Assim, eu não tenho experiência com essa parte de queima, tá? Nunca lidei muito, tá? Mas acredito que assim, se tu conseguir tirar bastante, secar bem esse lodo, né? Depois de desaguar ele, depois de fazer a desidratação, talvez ele não vá ter muito problema com odor, né? Com essa questão de putrefação e tal. E aí pode ter um material bem interessante para queima, né? Mas isso é mais complicado. Talvez esses secadores, e claro, uma perda de matéria orgânica sempre vai ter, né? Durante a secagem sempre vai perder alguma coisa ali, né? Mas eu acredito que talvez esse lodo, por exemplo, pensando aqui, tá? Não tem como dizer com certeza que isso vai funcionar, não.
Mas, por exemplo, um lodo passando por um secador solar, como citei antes, que passa de 90% de teor de sólidos, né? Vai provavelmente conseguir com esse lodo ser estabilizado antes, vai poder aproveitar ele para queima. Acho que é bem interessante. Só que até o lodo chegar nesse teor de sólidos, talvez lá dentro da estufa seja impossível alguém entrar, né, dentro desse secador, de tanto cheiro que ele vai ter, né? Vai ter, né? Porque ele vai começar com 20% de sólidos, 25%, né? Até ele chegar nisso aí vai ter um cheiro muito forte. Mas eu acredito que sim, existe essa alternativa de queima, né? Existe sim em caldeiras, tem um potencial grande, só que são etapas um pouco diferentes. A gente tem que olhar com mais atenção para essa parte da secagem, e não tentar perder o mínimo possível de matéria orgânica, né? Para poder ser realmente viável. A gente já acompanhei alguns estudos para potencial de aproveitamento energético de lodo de ET, mas era um processo de lodos ativados por ereção prolongada. Né? Como tu já tem uma boa digestão, né, do lodo no próprio processo de aeração ali, não foi muito interessante o resultado que teve desse lodo depois. Né? Já perdeu muito poder calorífico nessa estabilização. No processo de estabilização, né? Acho que isso é legal. Exato. Então tem que ter isso, por exemplo, um tratamento por lodos ativados convencional, que o lodo passa, vai direto para um desaguamento, né, uma centrífuga, por exemplo, e aí vai para um secador, pode ser interessante. E só que tem, assim, eu lembro de uma exceção que eu vi que estavam desaguando o lodo não estabilizado. O lodo estava passando direto para processo lodo secundário, né, estabilizado, direto para a centrífuga. E, cara, o cheiro tava difícil de chegar perto. Tava difícil de chegar perto, mesmo colocando cal no container, tava bem complicado. Vou dizer que trabalhar com essas amostras na época no laboratório não foi agradável para ninguém que estava na volta. Isso era bem verdade. Isso era bem verdade. Aquecer uma amostra de lodo não estabilizado não é uma coisa muito agradável. Nada agradável. E uma outra coisa, dúvida que eu tenho, assim, olhando de novo para essa questão do reuso, né? E talvez voltando mais para essa questão da própria agricultura, né? Em termos de potencial, tu enxerga muito mais assim que a gente tem um potencial de aproveitamento desse lodo como, vamos dizer assim, um complexo em que eu tenho ali nitrogênio, fósforo, potássio, de uma forma um pouco mais completa e ao mesmo tempo misturada, ou que eu possa ter realmente processos de extração de algum componente específico, por exemplo, fósforo, né, para a gente poder então fazer algo diferente de aproveitamento desse material, só que numa outra linha. O que eu vejo hoje, né, olhando para as aplicações que eu vejo hoje, lógico, é fazer a aplicação do próprio lodo aproveitando o nitrogênio, o fósforo, de uma forma direta, vamos dizer assim, através do lodo, né? E porque quando tu falou ali do deságue, teoricamente, quando eu faço uma secagem, tipo numa estufa, eu vou, de uma certa forma, permanecer com esse fósforo, com esse nitrogênio agregado ao meu lodo. Né? Talvez diferente de um processo de deságue, talvez o que eu tenha dentro do processo ali eu vou acabar extraindo uma parte, eu não sei se isso é significativo, ou enfim, se tu tem experiência nessa linha, mas como que a gente poderia olhar para essas questões, né, pensando agora e talvez olhando aí para o futuro como uma ideia de reuso de lodo, pensando em agricultura e talvez pensando mesmo em lodo de ET, né, sanitário, ou nessa linha, enfim, o que tu pensa, o que tu tem olhado nessa linha? Assim, o lodo de esgoto, pelas pesquisas que a gente fez ali, acompanhou, ele tem uma concentração bem interessante de nitrogênio, uma concentração pensando como um adubo, né, como fertilizante completo, vamos dizer assim, comercial. Ele é bem interessante do ponto de vista de nitrogênio, médio em relação ao fósforo e muito deficitário em potássio.
E, claro, tem micronutrientes também, outros macro, micro, não é bem essa minha área, né, essa parte mais agronômica, não entendo muito, assim, exatamente quais são o ideal, né, para uso na agricultura. Mas esses três principais, que geralmente a gente fala, né, o NPK, né, os fertilizantes, então, assim, o lodo, ele dificilmente vai poder usar só ele como adubo, né, vai ter que complementar com fósforo e potássio. Por isso que, geralmente, o lodo ele acaba sendo matéria-prima para a produção de um adubo orgânico, um fertilizante organomineral, alguma coisa assim, quando acaba tendo outros materiais que tu agregue, né, nele, né. É raro, assim, usar, como eu falei antes, a Sanepar é uma das poucas empresas que conseguia fazer esse tratamento e dispor só lodo, né, mas a maioria das empresas acaba mandando para compostagem, justamente porque na compostagem tu acaba tendo uma adição de outros materiais aí, tendo um adubo mais completo, né. Até porque o mapa exige, né, para registro de produtos, alguns certos padrões, né, concentrações mínimas aí. Por exemplo, se quiser isolar, existe um processo que consegue isolar o nitrogênio, o fósforo, mesmo tendo uma porcentagem pequena de fósforo, dá para tentar isolar, tentar remover a maior parte da matéria orgânica, né, e do nitrogênio, e tentar deixar ele mais rico em fósforo, por exemplo. Existe isso, né. A Embrapa fez alguns estudos, né, não posso entrar em muitos detalhes, porque essa parte já entra um pouco mais uma parte um pouco mais, assim, sigilosa da pesquisa, vamos dizer assim, tá? Mas, sim, existem processos que conseguem concentrar o nutriente, mas o problema é que muitas vezes tu perde outros, né? Por exemplo, tu consegue concentrar o fósforo, tu perde todo o nitrogênio, toda a matéria orgânica, né? Então tem que avaliar, né? Talvez mais para frente a gente a gente tenha nitrogênio sobrando, né? Eu acho que esse não é o caso ainda, né? A gente já importa, eu acho, ainda ureia, né? O nitrogênio, no caso. Mas se daqui a pouco lá na frente a gente quiser tem um déficit, uma falta no Brasil de nitrogênio, a gente consegue tirar bastante coisa do lodo. Tem uma falta de fósforo, a gente consegue alguns processos para tentar isolar o fósforo. Então, ele pode servir como matéria-prima para a produção de um fertilizante completo, mas também ele pode ser para algum processo mais específico para isolar algum nutriente, né? Legal. E uma coisa que eu também trabalhei assim muito tangencialmente com aproveitamento de alguns lodos industriais, em que o objetivo era olhar certamente para o nitrogênio. Eu lembro que eu acho que era o fósforo, porque se não me engano era um lodo de banho de fosfato que a gente chegou a trabalhar e em cima disso pensar aí no aproveitamento, né? Tu tem visto dificuldade, não sei qual é a tua experiência também nessa linha, de que transformar isso oficialmente no adubo, né? A dificuldade que eu tenho, não sei se é o Ministério da Agricultura, onde que a gente vai buscar esse processo de validação, na ideia de que eu vou pegar e transformar um lodo em um adubo. Isso é difícil, é fácil, muitas etapas, de uma forma talvez mais resumida, tu tem ideia disso? Não, na verdade, o mapa já tem uma legislação específica para a produção de adubos orgânicos e organominerais, e nesses adubos pode ser incluído vários desses lodos de estações de tratamento de efluentes, não só esgoto, né? Na verdade, o esgoto é um dos mais difíceis, vamos dizer assim, é um dos que a legislação mais coloca restrições, né? Claro, também dependendo do tipo de efluente que está tratando, também não dá nem para cogitar muito em usar a agricultura. Mas, por exemplo, o lodo de estações de tratamento de efluentes de um frigorífico, de uma indústria de laticínios, agroindústrias em gerais, está lá na resolução do mapa que pode ser usado, sim, para um adubo classe A, se não me engano. Né? Então, ele é mais fácil, na verdade, de conseguir usar, porque, claro, ele vai ter que atender a todos os critérios lá, né? Vai ter que ter feito um registro no mapa, né? Mas, por exemplo, uma estação de tratamento de um frigorífico, né? Se aquela estação não receber o esgoto sanitário da empresa, ela dificilmente vai, ou se tiver, vai ter uma concentração muito baixa de organismos patogênicos, né? De E. coli, por exemplo. Então, acaba sendo
até mais fácil de conseguir, de poder usar, né? Claro, a alternativa seria criar um processo para criar um adubo, alguma coisa registrado no mapa. Isso já pode ser feito, algumas empresas já têm isso. E eu acredito que seja talvez até mais fácil do que lodo de esgoto, na verdade. Dependendo o efluente, né, que a gente comentou. Ótimo. Mas agroindústrias, em geral, assim, efluente de eixos de agroindústrias tem bastante potencial, sim, né? Esse é o lodo, por exemplo, o lodo ativado, uma lagoa, né, uma lagoa aerada de uma ete de um frigorífico, tem um lodo muito parecido com o lodo de esgoto, só que a diferença é que não tem ou tem muito menos organismos transmissores de doença, né? Uhum. Então, tem muito potencial, sim, com certeza. Nessas usinas de compostagem, onde geralmente as empresas mandam lodo de esgoto, também recebem lodo de frigorífico, de várias empresas alimentícias, né, e tal. Então, e essas usinas geralmente têm o produto registrado no mapa, né? Então eles podem receber, transformam isso no adubo orgânico, Já está bem regulamentado, teoricamente, ou até uma linha já, especialmente para compostagem, né? Já está bem... A compostagem está bem difundida, assim, está bem consolidada. Até lodo dieta, as usinas podem receber, porque acaba misturando ali no processo todo e acaba atendendo todos os padrões, né? Acaba sendo um destino de lodo dieta também. E é um ponto interessante essa questão do mapa, porque essa CONAMA 498 que eu citei antes, para a gente poder usar lodo de esgoto na agricultura, ela é bem, usar um termo bem chulo aí, ela é bem xarope de atender, né? Ela é bem xarope, ela é cheia de restrições, envolve um monte de planos e áreas envolvidas, a RT de vários profissionais para poder fazer um plano, né? E só que se o produto que tu misturou ali para tu conseguir o registro no mapa, atendeu as exigências do mapa, tu não precisa atender essa CONAMA. Ela não se aplica a produtos registrados no mapa. Então, eu acredito que seja mais fácil, para quem quiser aplicar, acredito que seja mais fácil tentar registrar no mapa esse produto, né, esse lodo, né, esse produto final, do que atender diretamente a CONAMA. Assim, pela minha visão, pelo que eu tenho estudado, visto, né? Seria mais tranquilo, assim. Uma baita dica, né? E quando tu vai fazer esse processo de buscar, né, um adubo, buscar um reuso de lodo, olhando mais para essa questão do adubo, essa questão da secagem, do percentual de sólidos, ela aumenta essa dificuldade, vamos dizer assim, é preferível que eu tenha um lodo mais seco ou não, ou isso não tem influência, isso não muda nada? Sim, quanto mais seco, melhor, né? Tanto para biossólido classe A ou classe B, né, da CONAMA, me referindo agora, alguns dos processos citados são a secagem, justamente para diminuir o teor de água, porque as bactérias, aí, os organismos que estão no lodo, quanto menos água tiver, né, maior a chance de elas, né, morrerem, né? Então, a secagem acaba sendo uma forma de higienização do lodo, né? Tanto para o lodo classe A, se eu não me engano, o biossólido classe A, se eu não me engano, é acima de 90% de sólidos, já consegue obter. Claro, tem uns detalhes aí e tal, mas em relação à temperatura, né? Mas é citado o teor de sólidos acima de 90%, e o lodo classe B, o biossólido classe B, perdão, acima de 60%. Conseguir uma secagem que ele fique acima de 60% de teor de sólidos, já é considerado um biossólido classe B. Né? Já está apto. Mas, então, com certeza, quanto menos água, melhor. Se a gente pensar como um mapa ou como um registro, talvez isso sim, quanto mais seco, melhor, mas ele não teria talvez uma classificação em termos de umidade, o teor de umidade, o teor de sólidos, enfim, para aplicação, né? Eu tenho que ter a classificação dele e tem que ter os critérios lá que o mapa vai me colocar para poder registrar esse material. Mas é diferente um pouquinho da CONAMA, né? A CONAMA, como eu falei, a preocupação dela é a gente tentar diminuir a concentração de organismos patogênicos.
Se eu não me engano, esses adubos do mapa, que são registrados no mapa, também tem teor de umidade máximo, né? Acho que é máximo. Legal. Se eu não me engano, não sei te dar um número, porque essa parte agronômica já não é muito minha área, assim, mas tem, se eu não me engano, tem assim, um teor de umidade que tem que ser atendido também. Legal. Mas é um teor de umidade, se não me engano, máximo, né? Não pode ter muita umidade. Então, vamos recapitular um pouco do que a gente falou. A gente já falou aí de algumas referências, né, de legislação que o pessoal pode ter. Já falamos de algumas etapas que comumente esses sistemas têm de tratamento e aplicação. Um pouco também de diferenças e limitações entre a parte do esgoto e alguns efluentes industriais, alguns processos que a gente precisa ter como um pré-tratamento, digamos assim, desse lodo para ele estar apto a ser misturado com outros insumos, digamos assim, para virar um composto orgânico, um adubo. E que mais que nós falamos? Falamos aí de diferentes modelos, né? Falamos das wetlands, de talvez alguns gestores, algumas aplicações e oportunidades aí. E do que eu peguei, aí a gente já está chegando a 1h20 de gravação, é que parece que do jeito que está sendo desenvolvido, se desenha para ser cada vez mais um processo fechado, né? Onde o resíduo que a gente tem, ele deixa de ser um resíduo e ele parte para ser um subproduto de algum processo que, se ainda não existe, o que não é o caso que a gente está falando, já existe, só vai ser desenvolvida alguma aplicação para isso. Tendo em vista tudo isso que a gente comentou aqui, nessa 1h20, o que vocês acrescentariam aí dentro desse tema ainda de reuso de lodo, que vocês acham essencial para o nosso público ter uma base, digamos assim? Moisés, largar a bomba inicialmente contigo, nosso especialista. Olha, isso é um perigo, né? Porque como eu te falei, se me deixar a vontade de falar de lodo aqui, eu vou falar até amanhã, né? Cara, assim, eu gosto muito disso, dessa área, né? Estou sempre pensando em ideias, sempre estudando, né? Conversando com empresas e tal. E, cara, eu vou tentar destacar, assim, os pontos que eu acho mais, talvez, assim, que ficam mais, para mim, que me chama mais atenção hoje, né? Que a gente tem que tentar focar agora. O lodo de ETI, principalmente, tem um potencial muito grande para reuso, principalmente na agricultura, e também como aproveitamento energético, tá? Mas um ponto que eu gostaria de frisar, que eu já comentei, as empresas elas têm que entender que o lodo, só o processo de desaguamento, ele ainda mantém muita água no lodo, Existem etapas que podem ser baratas, né, um investimento barato, que pode reduzir muito o volume de lodo que ele vai ter que deixar, que ele vai ter que pagar para uma empresa vir buscar, levar, transportar. Né? Então, essa parte, assim, o lodo não precisa ir para aterro. Né? Se a empresa quiser mandar para uma compostagem, beleza, pelo menos o ciclo já está se fechando ali, né? Está conseguindo reaproveitar Então, ok. Mas, mesmo para isso, mesmo para mandar para uma compostagem, podem ser feitas etapas anteriores, que a empresa vai economizar muito dinheiro com transporte e destinação, né? Deixa eu te dar um número só para que não ficou gritante. A gente tinha comentado sobre um pouco que a gente fez sobre a redução de volume, né? Tinha um cálculo que a gente tinha feito. Eu deixei ela aqui aberto, só para dar um exemplo. Não é muito óbvio, assim, né? Esse cálculo não é muito óbvio quando a gente fala. Se a gente, por exemplo, reduzir, vou pegar um número um pouco mais fácil aqui de atender. Né? Se a gente pegar um lodo desaguado, tá? E a gente, mais ou menos aí, que é uma concentração média de umidade, em torno de 80% de umidade, 20% de sólidos e 80% de umidade. Né? Se a gente passar ele por uma secagem, pode ser uma estufa agrícola, alguma coisa, como eu comentei, né? Ou daqui a pouco até um leito de secagem, que vai receber o lodo só, já desaguado, né? Não leito de secagem feito para desaguamento, mas para colocar o lodo lá para secar, colocar uma cobertura
transparente, né, de plástico, de acrílico, que muitas empresas já estão fazendo isso, estão se dando conta disso. E a gente conseguia atingir 50% de água e teor de sódios, meio a meio. A gente parece que não reduziu muito, né? A gente consegue reduzir o volume em 60% de lodo, né? Nossa. Só fazendo isso. Então, a gente isso é diretamente proporcional ao custo que tu vai ter, né? Tu vai estar economizando 60% em destinação e transporte, né? Hoje as empresas costumam pagar aí, claro, varia muito de região, mas perto de R$300 para destinar uma tonelada de lodo, né? Claro, depende, se fica mais perto de uma usina de compostagem, o aterro fica mais barato, mas é comum atingir valores próximos a R$300 e estão pagando para levar 80% de água, né? Então a gente poderia reduzir muito, né, esse volume. Então, só nessa redução paga o investimento de fazer a estrutura física para fazer esse processo. Paga muito rápido. O pessoal gosta de fazer bastante payback, né? Payback, isso aí é meses, quando muito. Olha, eu te digo, pelos estudos que eu já fiz, assim, fazendo alguns orçamentos, difícil passar de 1 ano, né? O retorno desse. Geralmente se dá antes. E aí porque são estruturas simples. Isso, fala nessa estrutura simples, como se fosse uma estufa agrícola. Uma estufa agrícola, ou um leito de secagem. Depende da produção de lodo que tem, né? Se é uma estação grande, vai ter que ter uma logística um pouco maior ali, né? Mas mesmo assim, o retorno vai ser rápido, né? Então, cara, tem muita coisa que dá para ser feita, assim, tá muito na cara, sabe? Isso que eu fico... Às vezes a gente fala com uma empresa, é só fazer isso, mostra o orçamento, mostra que vai ter o retorno logo, e mesmo assim o pessoal não prefere, né? Prefere deixar. Até os wetlands mesmo, o wetland, ele pode ser daqui a pouco um pouco mais caro que o sistema de desidratação mecânica, né? No investimento inicial, né? Entre colocar um sistema mecanizado e colocar um wetland. Tu vai ter uma área maior, tu vai ter, né, um investimento maior, só que tu vai depois ficar quase 10 anos sem precisar fazer praticamente nada. Já enquanto um sistema mecanizado, tu vai ter que todo mês ali, às vezes até toda semana, ter que vir um caminhão, pegar a caçamba, vai embora, levar para um aterro, levar para uma zona de compostagem. Então, se for colocar no papel o investimento inicial e o custo operacional ao longo dos anos, cara, é inacreditável, assim. E o pessoal não olha isso. O pessoal olha o investimento inicial, né? E às vezes o investimento fica até parecido, inacreditavelmente fica parecido, e o pessoal não olha para o custo operacional que vai ter depois, né? Então, tem muita oportunidade aí, mas o pessoal, acho que falta conhecimento, acho que falta o pessoal se dar conta de algumas coisas, assim, mas eu acho que isso tá virando, acho que tá começando a ficar mais... Essa quebra de barreira, né, mas eu tenho visto muito isso, a gente está trabalhando mais fortemente no último ano, vamos dizer assim, com o reuso, e a gente já observou em alguns casos onde o pessoal prefere investir em energia solar, em que o retorno é 5 anos, do que investir talvez em reuso, que o retorno pode ser 2 anos. Porque talvez a energia solar está na memória, na cabeça das pessoas, como sendo algo bastante ecológico, muito legal, mais sustentável que o reuso de água. Mais sustentável que o reuso de água e tal. Então não adianta, a gente tem que... Esse paradigma é quebrado com o tempo. Eu imagino que quando tu fala isso, tu mostra um estudo nessa ideia de reuso em que eu posso buscar uma desidratação, né? Eu sempre que, quando tu foi falando aqui do cálculo, né, me veio, eu dou uma disciplina de tratamento de lodos para o pessoal, e eu queria esses dias buscar um gráfico que eu tinha visto, não lembro onde, não sei se foi no Metcalf, eu não lembro onde que eu tinha visto esse gráfico, né, que falava muito bem o que falou aí. Quer dizer, eu vou reduzindo o meu volume, a redução não é linear, a redução é uma redução exponencial. Vou reduzindo umidade, o volume vai reduzindo exponencialmente. É aí que as pessoas, então, não olham para isso, e, de novo, eu acho que fica aquela especialmente no saneamento, aquela coisa do antigo, que, eu não vou olhar para lodo, eu não tenho que estar me preocupando tanto com isso, eu vou mandar para aterro, como tu mesmo disse, eu vou mandar para uma compostagem, até talvez beleza, mas quando o cara manda para a compostagem, já está achando que ele está fazendo um horror. Mas ele não pensou que eu tenho um processo além
E se eu vou olhar agora em todas as estações que eu visitei, esse processo, além que tu falou, que é simples, que é barato, nenhuma delas tinha. Porque, de novo, e se é um troço que tem um payback, que tem um retorno, a única explicação para mim é um preconceito, cara. Não vou mudar o que eu estou fazendo. Estou fazendo desse jeito, vou continuar fazendo assim, e vamos tocar o baile, sabe? E eu acho que Lodo tem isso, tem esse lado, né? Olhando hoje, conversando contigo aqui, revivendo vários momentos que eu tive em estações, isso que tu falou, né? Talvez está num momento de um ponto de virada, tomara que essa virada seja mesmo dessa forma. Mas eu acredito que tem muito preconceito nessa ideia de que, bom, eu já fazia assim, eu vou continuar fazendo daquele jeito. Antes eu mandava para aterro, agora estou mandando para compostagem. Já está 10, já melhorei um monte. Sim, mas eu acho que a gente pode dar esse passo além aí, dentro desse trabalho que vocês estão fazendo e que eu acho de extrema importância, onde hoje qualquer real retornado para dentro da estação, que estão sendo muito mais visadas do ponto de vista de olhar para o custo da IT, especificamente, não no meu custo total, e eu vou começar a observar que tem coisas lá que, poxa vida, daria para mudar bastante aí essa realidade de retorno, como tu mesmo falou lá no início, né? A gente pensar numa ideia de por que não um retorno financeiro com isso, e não simplesmente aí talvez uma redução de gastos. Eu posso ir muito além nessa questão. Mas é uma visão bem interessante para os gestores, né? Operadores e gestores, até projetistas, de olharem para isso quando for apresentar um projeto. Moisés, me corrija se eu estiver enganado, mas na página de vocês, quem for lá no Instagram do Águas Efluentes, tem um post, 2 posts, se eu não me engano, que fala sobre esse cálculo do lodo desidratado, não fala? A gente tem vários posts sobre lodo, tá? Mas tem um especificamente que a gente mostra como fazer esse cálculo, né, de redução de volume, né? Depois, não sei quando for ao ar o episódio, talvez a gente pode colocar algum link, alguma coisa aí depois para o pessoal nesse post, que é bem simples, na verdade é um cálculo quase uma regra de 3 praticamente, né? Então, o pessoal não faz essa conta, não é uma conta óbvia, né? Isso que eu estou falando aqui é só redução de volume secando o lodo. A gente nem entrou na questão de transformar aquilo depois num adubo e vender aquilo, né? E ensacar, vender, tornar aquilo um item de prateleira do supermercado, de uma agropecuária aí. Então, o pessoal não tem ideia do que está, né, do que está deixando de potencial, né? Assim, tem essas empresas, as usinas de compostagem, elas trouxeram uma alternativa muito interessante, né, para o lodo, né, receber esse lodo, poder receber esse lodo e a legislação também, o mapa permitir, né, para a incorporação em cima do orgânico. Mas para a empresa que está enviando, né, é um custo, tu paga e deu. A empresa que está recebendo a usina, ela está recebendo ela cobra para receber esse lodo e depois vende o adubo, né? Então, claro, ela tem os custos dela, então tem que ser assim para ser viável, né? Mas para ela é um negócio muito bom, né? Claro. Então, imagina. Então, se a gente pensar que a gente pode reduzir drasticamente o volume, né, de lodo desidratado, né? Eu falei antes da estufinha ali, da estufa simples, se a gente pegar um secador solar que a gente conseguir chegar em 90% de sólidos, a gente reduz quase 80% de volume. Então, um secador solar é uma coisa, já é um investimento maior, mas também com essa redução de volume, tu vai rapidinho também vai pagar. Então, a gente muito volume com opções de secagem e também, após isso, a gente pode optar em mandar para uma compostagem, menos do que gastava antes, ou pode começar, talvez tu já tenha um resíduo, vamos dizer assim, um subproduto que tu já pode usar, já está apto, já está atendendo, né, a legislação, né? Então tem isso, tem uma redução de custo com secagem e tem transformar o teu antes custo numa provável receita, né? Possível receita para a empresa, né? E a gente está falando de lodo de ET sanitária, lodo de ET industrial, lodo de ETA, existem possibilidades, também com a legislação agora que a gente conseguiu aprovar aqui, também tem possibilidades, dá para fazer bastante coisa, também não precisa mais ir para aterro, tá?
E então, tem muita coisa, né? Tem muita possibilidade nessa área. Show, legal. Quer complementar com alguma coisa? Não, eu acho que tá legal. O que eu gostaria de frisar é justamente isso, da gente olhar, eu acho que ficou claro para mim aqui, né, que a gente tem que olhar para o lodo de uma forma que eu pensar sempre na valoração. Eu tenho isso na minha cabeça há bastante tempo, não trabalho, né, não é a nossa área de trabalho, mas sempre que eu olho para o tipo de resíduo, tive algumas dissertações até na linha de aproveitamento de alcalinizante a partir de cinzas, enfim, alguma coisa para utilização em ETA e ET, e sempre olhando para essa ideia da valoração. Então, para mim, o lodo tem que ser olhado desse lado. Para mim, ficou muito mais claro com a nossa conversa hoje, que sim, é esse o caminho que a gente tem que seguir, olhar para a ideia da valoração numa possibilidade, e que muitas vezes a gente olha para a valoração como uma coisa muito mirabolante, ou com muitas etapas, ou com algo que talvez numa empresa, numa indústria, eu não conseguiria fazer. O que ficou claro para mim aqui hoje é que não, dá para fazer, dá para se pensar, quando se olha de fato para o lodo, pensando numa possibilidade aí de reuso, como sendo, até, por que não, uma fonte de renda, de recurso, ao contrário do que a gente tem hoje, como uma fonte de despesa. Então, qualquer conta contrária, eu dobro, né? Eu dobro o meu retorno, porque eu vou estar deixando de pagar e eu vou estar recebendo com isso. Então, para mim, ficou mais claro que isso é possível, né? Então, eu acredito que, para todo mundo aí que está nos ouvindo, assistindo, eu acredito que também vai ficar na cabeça a ideia, essa possibilidade. Será que eu não posso olhar para o meu lodo de um jeito diferente do que eu estava olhando, talvez até agora? Eu espero que sim. Para mim, isso ficou muito claro com o nosso episódio, com a nossa conversa. Isso ficou muito claro, que é um caminho. Se eu já simplesmente vou parar e vou olhar para ele de um jeito diferente, eu já estou abrindo possibilidades e oportunidades. Não, claro. Eu acho que nosso papel, né, como produtores de conteúdo, né, e o podcast, como eu falei também no nosso canal, a gente tem que aproveitar e tentar plantar essas sementes, né, difundir essas informações, esse conhecimento, para que mais profissionais que trabalham em empresas de saneamento, empresas que trabalham no setor de tratamento, comecem a se dar conta que existem várias alternativas, né, para o lodo, que até então não imaginavam, né? E porque o que acontece, que eu falo das empresas, do ponto na barreira, né? As pessoas, as empresas, têm medo de mudar. É normal, é nossa característica natural a gente mudar, ter uma resistência à mudança, né? Então é muito comum, quando chega com uma alternativa diferente, oferece, mas onde é que tem isso? Onde é que está funcionando isso? Né? Que o pessoal quer lá ver, se não for lá ver e está funcionando, já acho que é picareta que está querendo, né? Quer te dar um golpe. Tá funcionando nos Estados Unidos, na Europa há décadas, né? Mas aqui no Brasil ainda não tem tantos, mas existe, né? É o caminho. Então, acho que a partir do momento que a gente consegue ter algumas empresas tendo essa coragem, vamos dizer assim, essa atitude um pouco mais inovadora, né? De ver que tem tudo para dar certo, que realmente está tudo aí, tem legislação já para tudo, né? Dá para fazer muita coisa, tem demanda, né? Tem demanda aí, fertilizante, o Brasil, né? Então, a partir do momento que a gente tiver mais empresas tentando tendo iniciativas, né, de mudar, eu acho que isso acaba sendo uma reação em cadeia. Acho que aí começa rápido. Então, a gente tem que tentar plantar essas sementes, começar aos pouquinhos, difundir essas informações, esse conhecimento, que eu acho que vai, né, aproveitar a internet, aproveitar que hoje está todo mundo conectado, é muito mais fácil tentar fazer isso, né? Eu acho que esse é o nosso papel. No nosso canal AgroInfluência, a gente tenta bastante fazer isso, levar bastante conhecimento, bastante informação pessoal da área, para a gente ter profissionais, gente cada vez mais capacitada, cada vez alternativas mais sustentáveis, né? Então, acho que é isso. Acho que esse é um dos meus objetivos aí, né, do canal. Acredito que vocês também estão nesse mesmo caminho, né? Sim, com certeza. Tá
buscando bastante essas ideias diferentes, e por isso que a gente começou até nessa linha de convidados para abrir o nosso leque de informações, né? Porque, óbvio que o pai ele tem uma experiência aí gigante, mas é mais numa área. E aí, quando a gente consegue trazer 1, 2, 3, 4 pessoas de fora, esse conhecimento ele vai se multiplicando, né? Então, a gente consegue divulgar mais informações diferentes que, tomara, venham a ser implementadas. A gente já falou com a professora Ana Silvia sobre o uso, a gente conversou com o Thiago ali sobre a parte dos micro-organismos, que também trouxe uma visão bem diferente. Está conversando contigo agora sobre o reuso de lodo, que é um assunto que, na minha visão, ele vai viralizar, digamos assim, né? Porque é uma tendência, o pessoal, querendo ou não, vai começar a olhar para isso. E você falou bastante, né, do teu canal, vocês divulgam bastante conteúdo sobre isso, e vocês têm uma produção de conteúdo muito constante. Aproveitar para você passar aí onde que o pessoal te acha. Vocês têm o site, tem o Instagram, se quiser passar para o nosso público aí. Isso, o nosso site é o aguaefluentes.com.br. É bem fácil de achar a gente no Google, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube também. A gente tem alguns vídeos. A gente quer fazer mais vídeos, a gente acaba não fazendo tanto no YouTube, mas quer fazer mais. Vou colocar, inclusive, a nossa conversa aí lá também, para divulgar mais. Claro. E todos os canais, todas as nossas páginas é Água e Efluentes. Bem fácil de achar. A gente acaba sendo mais forte no LinkedIn, né? A gente tem também um número considerável de seguidores no Instagram, mas no LinkedIn a gente já está se tornando, pretende se tornar em breve, talvez o maior canal aí da área de tratamento de água e efluentes do Brasil. A gente está se caminhando para isso. Tá bem, a gente tem um público muito grande ali, né? A gente tenta postar conteúdos todos os dias, não é fácil, porque produzir conteúdo demanda bastante tempo, né? E bastante. A gente não quer levar também qualquer conteúdo de qualquer jeito para o pessoal, a gente quer fazer algo bem com qualidade, que realmente agregue, né, para o pessoal. Então, lá no nosso site a gente tem vários cursos disponíveis, alguns nossos e de alguns parceiros também, de algumas outras empresas que produzem cursos, a gente divulga lá também. Tem uma série de livros recomendados aí para o pessoal que quiser né, adquirir algum livro e tal. E agora a gente está começando, desde que eu saí da Corsan, a gente está tentando tornar o canal, o site mais profissional possível. Então, já está tendo algumas empresas começando a entrar de parceiras nossas no canal, né, patrocinando. Então a gente está crescendo bem rápido, assim, né? Está crescendo bem rápido. Isso é muito importante, cara. Acho que é fundamental a gente ter isso na área de tratamento de água, tratamento de efluentes como um todo, né? Tanto a parte de saneamento quanto a parte de industrial. O podcast ele surgiu muito disso. Quando eu comecei a pesquisar podcasts e canais específicos sobre isso, e a gente observou que nessa parte de comunicação de conversa a gente não tinha tanto conteúdo em abundância, pelo menos não de técnico para técnico, né? Então a nossa conversa aqui ela é bem focada em auxiliar e plantar ideia e compartilhar um conhecimento com as pessoas que trabalham nisso, né? Não tanto traduzir o que acontece aqui para o público em geral. Claro. Então, surgiu muito disso, né? E ver esse crescimento aí de vocês legal. É muito bom. A gente precisa disso, a gente precisa ter essa parceria, né? Entre técnicos para agregar o serviço, né? O próprio tratamento de efluentes e tratamento de águas, ele, no Brasil mesmo, ele tem um potencial para crescer aí de uma maneira gigante, né? A gente conversou isso em outros episódios também. Então, acho que nesse episódio podemos ficar por aqui. Minha parte está ok, agradecer o Moisés aí fortemente pela participação, vai certamente agregar no que a gente tem de proposta. Espero que a gente possa agregar alguma coisa no que vocês têm aí de proposta também na CDE, um pouco que o Augusto falou aí, de técnico para técnico, a gente possa difundir esse conhecimento de N formas, como a gente já falou bastante aqui nos outros episódios também, né? Então,
Muito obrigado, Moisés, pela participação aí, pelos conhecimentos trocados, certamente vai ser muito útil para o nosso público, o que a gente conversou aqui hoje, tecnicamente, aí sobre a parte de reuso de lodo. Perfeito, eu agradeço novamente o convite. Foi muito gratificante para mim poder participar do podcast de vocês. Parabéns de novo pela iniciativa, né? Acho que é isso, como eu falei já várias vezes, é isso que a gente tem que tá faltando no Brasil, né? Então, gostei bastante. Vou divulgar no nosso canal também bastante esse episódio. Também foi muito bom para mim conversar com vocês, também o pessoal que tem bastante experiência, sempre agrega, sempre acaba, a gente aprende sempre bastante coisa também, né? Então é isso, fico à disposição para algum outro episódio, falando de algum outro assunto aí, tranquilamente. O Jacques também, o meu parceiro do canal ali, é uma pessoa que tem muito conhecimento na área de membranas também. Em outro momento, a gente já conversou, né? Também já deixou mais ou menos assim, engatilhado. Então, assim, perfeito. Eu acho que tem tudo para dar certo o podcast de vocês. Tá muito legal. Já assisti alguns episódios também. Então é isso aí. Eu acho que vamos fazer de tudo para crescer cada vez essa área, né? Cada vez ter uma capacitação maior do pessoal nessa área. E isso aí. Muito obrigado. Foi muito bom para mim e gostei bastante, tá? Show de bola, com certeza. A gente vai finalizar aí provavelmente com um episódio sobre membranas, né? Eu já tinha conversado contigo no WhatsApp também. E a terceira temporada a gente já pretende começar ela, que é o Papo com Especialista, né? Então vai ser sempre a gente com um convidado. Já vamos deixar pré-engatilhado aí que provavelmente você retornará, se tiver disponibilidade, tiver interesse, vai retornar com certeza na nossa terceira temporada para a gente trocar novamente uma conversa sobre isso e talvez até avaliar os avanços que a gente teve, né? Então, eu agradeço muito a tua disponibilidade, né? A gente ficou um tempo aí conseguindo encaixar os horários. E, cara, muito obrigado mesmo. Agradeço todo mundo que tá escutando a gente também. E, de minha parte, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Perfeito, fico à disposição de vocês aí. Valeu. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Um abraço.